Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Observe essa circunferência, esse ponto A no exterior da circunferência, e a gente considera essas duas secantes à circunferência passando por esses pontos B, C, M e K. Essa secante aqui, ela passa bem no centro da circunferência. Nós temos este ângulo alfa, nós temos o ângulo beta e temos também o segmento AC. A gente quer escrever o segmento BC, esse segmento aqui, esta corda da circunferência, em termos de AC, em termos de alfa e em termos de beta, exatamente como está escrito aqui no exercício. A gente quer provar esta relação aqui, que depende do AC, que depende de alfa e que depende de beta. Bom, para a gente fazer isso, né, vamos observar o seguinte, né, que desse triângulo daqui, ó, desse triângulo, o que nós temos? O beta, ele é um ângulo externo a esse triângulo. Então, pelo teorema do ângulo externo, este ângulo daqui ele tem que ser beta menos alfa. Perceba que aparece o beta menos alfa na fórmula que a gente quer demonstrar. Vamos chamar o segmento AC de A. Então, eu vou colocar assim, ó, AC, eu vou dizer que ele vale A minúsculo. Então, o que acontece? Se a gente olhar para esse triângulo, ó, vamos olhar para este triângulo. Então, a gente vai aplicar a lei dos senos nele. Perceba que isso daqui é raio da circunferência. Então, eu vou dizer que vale R maiúsculo. Esta medida pontilhada em vermelho. Então, nós temos que o R maiúsculo está para o seno de A, o seno de alfa, melhor dizendo, assim como o segmento AC, eu vou colocar aqui como sendo igual a porque nós fizemos esta nomenclatura, o A, que é esse segmento aqui, está para o seno deste ângulo. Só que esse ângulo daqui, ele é o suplementar do beta. A gente sabe que dois ângulos suplementares têm o mesmo seno. Então, o segmento AC, usando a lei dos senos, ele está para o seno deste ângulo, que também é o seno de beta. Então, a gente vai colocar aqui seno de beta. Logo, a gente tira dessa relação o R. A gente consegue escrever o R em termos de A, que é o segmento AC, em termos de alfa, em termos de beta. Então, o R ele vai ser A vezes o seno de alfa dividido pelo seno de beta. Então, esta é a primeira relação importante que nós acabamos de encontrar. Agora, vamos olhar para este triângulo daqui, ó. Perceba que aqui nós temos um triângulo que é isósceles. Aqui vale o raio da circunferência também. Então, vamos colocar aqui nessa posição R, que é o raio da circunferência. E como isso daqui é um triângulo isósceles, então este ângulo ele tem que valer beta menos alfa. Esse ângulo daqui, ele vale 180 menos beta, né, menos a soma desses dois ângulos aqui, melhor dizendo, né? Porque está usando a lei angular de Thales. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que resultar em 180 graus. Então, como a gente quer descobrir o tamanho do segmento BC, que é esse daqui, vamos chamá-lo de X. Vamos dizer que ele tem um tamanho X. Então, o que acontece? A gente pode aplicar a lei dos senos para esse triângulo. O R ele está para o seno de beta menos alfa. Então, vamos colocar aqui. R está para o seno de beta menos alfa, assim como o X está para o seno deste ângulo. Só que esse ângulo daqui, ó, é o suplementar da soma desses dois. Então, o seno desse ângulo é o mesmo que o seno da soma desses dois ângulos. Então, o X ele está para o seno de 2 vezes beta menos 2 vezes alfa. Porque 2 vezes beta vezes alfa é esse ângulo mais esse ângulo, e esse ângulo mais esse ângulo é o suplementar deste ângulo daqui. Então, acabamos de usar mais uma vez a lei dos senos. Primeiro, usamos a lei dos senos para este triângulo, o triângulo ACO, e agora usamos a lei dos senos para este triângulo isósceles. E repara que aqui, ó,
nessa expressão, melhor dizendo, no denominador, a gente pode usar a fórmula do seno do arco duplo. A gente sabe que o seno de 2y é 2 vezes o seno de y vezes o cosseno de y. Aqui a gente pode pensar que o y é o beta menos alfa, né? Porque a gente pode colocar o 2 em evidência nessa expressão. Então fica assim, ó, fica x sobre, usando a fórmula do cosseno, do seno do arco duplo, melhor dizendo, isso daqui é igual a 2 vezes o seno de beta menos alfa vezes o cosseno de beta menos alfa. E por que isso é interessante? Porque a gente vai poder cancelar esse beta menos alfa com esse seno de beta menos alfa. E agora a gente consegue isolar o x aqui, ó. Vamos isolar o x. O x vai ser igual a r, né? Ou melhor, 2 vezes r, porque a gente vai passar essa expressão para cá multiplicando o r, ó. Vai ficar 2 vezes r vezes o cosseno de beta menos alfa. Só que acontece, quem é o r? O r está aqui, ó. Então vamos substituir no lugar do r, a gente coloca aquela expressão. Logo, o x, quem ele vai ser? Vai ser 2 vezes o r está aqui, então vamos repetir. A vezes o seno de alfa sobre o seno de beta vezes o cosseno de beta menos alfa, exatamente como nós gostaríamos de ter demonstrado.